Saudação a todos, sejam bem-vindos a mais um nosso podcast. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Para quem não me conhece, eu sou Arsenal Ernesto. Estou aqui com um convidado especial e ele vai se apresentar. Meu nome é Pedrito Fonseca Sozinho. Realmente aceitei este convite para tratarmos e falar de um tema muito interessante. É isso, um tema muito interessante. Na verdade, num desses dias, eu estava em um culto e ouvi uma pregação. E a pregação falava exatamente sobre o primeiro amor. E na questão do primeiro amor, eu fui revendo alguns conceitos. E algo que não passou desapercebido é sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E muito se tem perguntado sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? Como ele aparece? São várias perguntas que têm surgido a esse respeito e eu tenho respondido algumas delas, mas eu estou aqui para saber mais, para aprender com o nosso amado, o evangelista Pedrito Sozinho. E a primeira pergunta que eu faria é: quem é o Espírito Santo? Bem, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo também é um ser pessoal, guiado e dotado de tudo daquilo que uma pessoa possui. Estou a falar de inteligência, estou a falar de emoções e estou a falar de vontade própria. Sim, muitos dizem que o Espírito Santo é Deus. E eu gostaria de saber como é que o Espírito Santo pode ser Deus? Ou será que o Espírito Santo reúne os atributos de Deus? Realmente, o Espírito Santo reúne todos os atributos de Deus, sim. Porque nós conhecemos Deus como Criador, como Regenerador e conhecemos Deus como Divino. E toda esta qualidade também o Espírito Santo possui. Porque ele não é criado, ele não é gerado, mas sim, ele é o agente principal da criação de tudo que Deus fez. E para os muçulmanos, eles dizem que o Espírito Santo é o profeta Maomé, o profeta do Islã. E o que isso, ou seja, qual seria a relação que o Espírito Santo tem com o profeta do Islã? Porque eles citam as Sagradas Escrituras e diz que nos últimos tempos enviarei o Consolador, que ficará convosco até a consumação dos séculos. E nós traduzimos o Consolador do original grego, ou seja, Paracleto, que significa Consolador. E eles dizem que o profeta Muhammad é o citado nas Escrituras como sendo Consolador. O que isso tem a ver? Quando vamos na pessoa de Muhammad e na pessoa do Espírito Santo, e quando vamos fazer esta relação, nós vemos que o profeta Muhammad, como é dito, não tem nenhuma qualificação da qual o Senhor Jesus cita, que é do João, Evangelho de João, segundo João, a partir do capítulo 15 até capítulo 16, fala desta última promessa que viria o Espírito Santo, que iria guiar o povo, queria apacentar, queria falar tudo daquilo que ouvir do Senhor Jesus Cristo. E quando vamos ver aos ensinamentos do profeta Muhammad, não coaduna, não reúne condições, não tem qualidade, não tem qualificações para dizermos que o Espírito Santo é o mesmo profeta Muhammad. Muito bem, muito bem. E tem uma pergunta que geralmente tem causado muita confusão, ou seja, é uma pergunta que muitos têm feito. Por exemplo, nós em Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem de Deus invisível. E a pergunta que eu queria fazer agora é, ou seja, como é o Espírito Santo? Parece meio complicado, mas como é? Ou seja, quais são as suas aparições? Ou seja, o Espírito Santo tem uma imagem ou não? O Espírito Santo, nós conhecemos dele não por uma imagem, quando eu dizia que é um ser pessoal,
não como imagem de fulano X, de Antônio, de João, mas a partir de símbolos, seus nomes, seu trabalho, sua ação, em tudo que ele tem feito dia após dia, isso revela que existe e está a trabalhar e ele vive e o Espírito Santo está no nosso meio. Assim que nós estamos a falar dele, ele está conosco a guiar de tudo que deve ser falado, deve ser dito neste lugar. Muito bem. E algo muito importante que não passa desapercebido é o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele é Deus e ele pode todas as coisas sendo Deus. Algo que não passa na minha cabeça, ou seja, algo que as pessoas gostariam de saber é o que ele faz. Porque muitos dizem, por exemplo, estão num culto e simplesmente por pessoas gritarem, por pessoas falarem alto, orarem línguas, dizem que ali o Espírito Santo está ali. Muitos dizem isso, mas eu gostaria de saber qual realmente é a missão do Espírito Santo, para não termos o erro de ver pessoas gritando e dizermos que estão cheios do Espírito Santo. Não vermos pessoas, por exemplo, falando em línguas e dizermos que estão cheios do Espírito Santo. Gostaria de saber qual é a missão que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. O Espírito Santo tem uma missão muito importante nas nossas vidas. Primeiro, olhando para a igreja, ele é o máximo líder de todas as igrejas. Segundo, dizia que o que faz o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele ensina, ele guia as pessoas, ele orienta os líderes, ele orienta as pessoas, ele protege para que a pessoa não caia nos falsos ensinos. Ele controla a pessoa, tanto o que fala, o que deve fazer dia após dia. E a outra questão era de como é que nós entendemos, como é que nós podemos entender quem é o Espírito Santo. Porque as pessoas falam, porque as pessoas dizem aquilo, gritam em voz alta, parece que podem furar alguma coisa. Para nós sabermos que a pessoa que está cheia do Espírito Santo não é o batismo ou não é o falar em línguas. O falar em línguas é uma das evidências, sim, mas Gálatas capítulo 5, versos 22, fala de quem é ou de quem pode estar cheio do Espírito Santo. Lá está o fruto do Espírito Santo que se emana ou que deve se emanar na pessoa que está cheio do Espírito Santo, que é o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a bondade, a mansidão. Todas essas 9 componentes que estão lá no livro de Gálatas é o que deve ser notório como alguém que deve estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Eu posso falar em línguas estranhas, mas não ser cheio do Espírito Santo, mas posso sim ter todo o fruto que o Espírito Santo tem para com o seu povo. Por isso não são frutas, é o fruto, porque eu sou o único Espírito Santo que pode conceder estes resultados positivos. Muito bem. E gostaria de convidar a abrir o livro de Joel 2, 28. Joel 2, 28, que nos diz 28 a 32. Joel 2, 28 a 32. Joel 2, 28 a 32. Diz assim a palavra do Senhor, profeta Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os vossos servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. Muito bem, podemos parar por aí. Nós encontramos aí a Bíblia falando sobre o derramamento do Espírito Santo, que aconteceria nos últimos tempos. E
Espírito Santo, a partir do momento que habitaria no homem, ele ia, como posso dizer, os jovens o que teriam? Os jovens teriam visões. Visões. Então, os outros o que fariam? Profetizaria. Então, gostaria de saber se esta palavra, ou seja, se as profecias, as visões ainda acontecem nos dias. Bem, realmente acontecem sim, as profecias, visões acontecem nos dias de hoje. Sim, muito bem. As profecias, visões acontecem nos dias de hoje. E quanto àquilo que é a nossa realidade, quanto à presença do Espírito Santo, porque nós temos observado, ou seja, temos vivido tempos de um grande declínio espiritual, em que muitas vezes nos questionamos por que os dias atuais, ou seja, não são como os dias anteriores. Porque os batismos atuais não são como os batismos anteriores. Porque antigamente as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e algo que eu observo, ou seja, é que eles tinham um modo de vida diferente. Por isso, quando fala-se da pessoa do Espírito Santo, eu, em particular, acredito que uma das principais evidências não é o orar em línguas. Apesar que muitos acreditam que seja essa, mas para mim, a principal evidência do batismo do Espírito Santo é a mudança de vida. Porque a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre alguém, a pessoa muda. E nós encontramos essa experiência com os cristãos da igreja primitiva. O Espírito Santo desceu e eles foram transformados. Então, o que nós podemos fazer para buscar esta transformação? Para buscar esta transformação, podemos recorrer ao todo o livro de Atos, realmente, que eram ocorrentes esses batismos, ou esta comunhão sobre a manifestação da pessoa do Espírito Santo. Uma das coisas que era mais importante é que eles se distanciavam do pecado e eles eram sensíveis pela voz do Espírito Santo. E eles, primeiro, não viviam a sua própria vida. Eles viviam a vida que havia em Cristo Jesus e colocavam prioridade Jesus como o centro de todas as atenções, e aí o Espírito Santo confirmava, o Espírito Santo transformava vidas, e conhecemos homens que hoje são referência como resultado da mesma transformação pelo trabalho que o Espírito Santo fez em muitas pessoas, e eles tinham uma comunhão coesa e neles não havia ruptura como nos dias de hoje. A geração de hoje realmente padece ou necessita o Espírito Santo de se manifestar, mas eles não buscam porque estão a ter uma vida dividida, uma mente dividida. Está no culto, está na igreja, mas ainda está a pensar de outra coisa. Nisso limita a ação do Espírito Santo para a geração de hoje. Então, temos uma última pergunta. Uma pergunta geralmente muito polêmica. Eu considero polêmica esta pergunta, porque muitos têm orado em línguas. E eu gostaria de saber, será que todas as pessoas que oram em línguas são batizadas pelo Espírito Santo? Nem todas as pessoas são batizadas em língua. Por isso as Sagradas Escrituras nos dizem: examinai tudo e retende o bem. Porque há pessoas que apenas fazem como emoção para imitar as pessoas no culto que fazem, ou para imitar os que já foram batizados com o Espírito Santo. Para nós termos a capacidade de notar que esta pessoa realmente foi batizada com o Espírito Santo, é a sua própria mudança, é a sua própria transformação. Porque a língua do Espírito Santo, ela não é falada porque devo comer chima, porque devo comer arroz, porque devo brincar assim. Razão pelo qual, quando ela é falada, quando ela sai, este fluxo de comunhão e de falar em línguas com o Espírito Santo, ela traz alguma diferença notória.
como razão pelo qual nós vemos esta ação acontecendo no livro de Atos capítulo 2, que era impossível assegurar estes homens, porque já estavam plenamente cheios do Espírito Santo e já estavam evidenciados, batizados, e havia mudança naquilo que eles diziam. Mesmo olhando pelo lado do Espírito Santo, pelo ato dos apóstolos no livro de Atos, nós vemos de que houve almas sendo salvas como primícias, como resultado do que o Espírito Santo fez naquele mesmo dia. E hoje as pessoas são batizadas. Há salvação de almas, há cânticos, há novos salvos, há adoração. Como é que nós podemos controlar isso? Vamos controlar se todos nós abraçarmos a palavra de Deus como fonte principal para conhecermos quem é o Espírito Santo de verdade na nossa igreja, na nossa casa e na minha vida e na sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado mesmo, porque acabamos colhendo aquilo que é o essencial sobre a pessoa do Espírito Santo. E quero agradecer a todos que também acompanharam o nosso podcast, e a gente volta com um próximo tema muito interessante. Que Deus abençoe você. Muito obrigado.